Tenho a certeza que, vendo este fundo que escolhi para esta crónica, pensou que iríamos falar de Camões. Mas vai ver que não, propriamente. Embora eu comece por lhe dizer que, muito em breve, uma placa com uma imagem de Camões e o início de um dos seus célebres sonetos vai ser implantada junto do Parque de Portugal, aqui em Montreal, comemorando os 500 anos do seu nascimento. Os versos escolhidos são estes. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Ora, estes versos podem introduzir o tema que hoje aqui lhe trago, a rápida mudança de tudo no mundo, mas muito particularmente em coisas que raramente nós refletimos. E eu pensei na maneira de ver o passado através da história. E vou começar pela história da minha própria relação com a história. Na minha escola primária tive este livro, Resumo da História de Portugal para as Escolas Primárias, que foi publicado em 1952, aqui na sua 21ª edição, o que quer dizer que este livrinho serviu para muitas gerações que nasceram nos anos 30, 40 e 50. Lá dentro, o passado de Portugal resume-se aqui à história política, à história militar, com destaque para as grandes batalhas em que Portugal sai sempre vitorioso, às grandes descobertas marítimas, ao bom sabor do nacionalismo que pontuava na época do Estado Novo de Salazar. E tudo isto compartimentado em reinados. Havia que saber os nomes, os cognomes, as datas, e sabendo-se bem tudo isto de cor, estava garantido o sucesso escolar. Mais tarde, vim a aprender que o passado do país não se deveria memorizar, mas tentar compreender, que nós não ganhamos todas as batalhas e que as descobertas que deram novos mundos ao mundo também abriram as portas ao colonialismo e ao tráfico de escravos e que era importante conhecer outros aspectos da vida dos portugueses ao longo dos tempos. Como é que viviam as pessoas, de que viviam, como é que elas pensavam, a vida cotidiana que tão arredada estava daquele livro. Depois, já no liceu, e era assim que se chamava o ramo do ensino secundário que frequentei, aprendi aquilo a que se chamava pomposamente a História Universal. Repara, este foi o meu livro no 4º ano do liceu. A visão universal era a mesma coisa que não havia lá dentro e era uma história descrita apenas numa visão que tinha a Europa como o centro do mundo e o resto, digamos, era paisagem. Esse eurocentrismo, e desculpe o palavrão, fazia com que o resto do mundo não europeu quase não fosse abordado, como se o passado apenas se passasse na Europa. Uma das primeiras coisas que aprendíamos eram os períodos históricos. E assim tínhamos, como sabe, a pré-história, seguia-se a Idade Antiga ou a Antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e, finalmente, a Idade Contemporânea. E tudo isso como se fosse uma linha que a humanidade teria passado, começando na pré-história até desembocar nos nossos dias. Só que esta visão do passado, viria eu a aprender mais tarde, está completamente recheada de erros. Vamos ver alguns. Por exemplo, a pré-história é subestimada em termos de duração. Calcula-se que o Homo habilis surgiu há cerca de 2,5 milhões de anos. Muita coisa. A escrita que teoricamente fez com que se passe da pré-história para a história terá surgido no Próximo Oriente à volta de 4.000 a.C. Digamos, portanto, há 6.000 anos. Quer isto dizer, portanto, que a pré-história representa mais de 99% da trajetória humana e que a história, com período documentado pela escrita, é relativamente recente, é menos de 1%. Ou seja, é uma fração minúscula em comparação. Ora, não era isto que a imagem que nós temos estado a ver nos sugeria. Mais ainda, se analisarmos os períodos da história, a duração de cada um deles é muito diferente. Olha, a Idade Antiga tem 45 séculos, entre 4.000 a.C. e 466, portanto, século V depois de Cristo. A Idade Média
tem cerca de 10 séculos, entre os séculos V e XV. A Idade Moderna, bem menos, apenas 3 séculos, entre o século XV e o século XVIII. A Idade Contemporânea, essa, leva apenas 2 séculos e meio, isto até aqui. E já agora, quer isto dizer que a história vai aqui terminar? Isto é, se o período que vivemos se chama a Idade Contemporânea, como se chamará daqui por alguns séculos, que será igualmente contemporânea para os nossos descendentes, mas certamente muito diferente da dos nossos dias. Mas há ainda muito mais questões sobre o quadro que temos estado a ver. Olha, por exemplo, a pré-história, e vamos generalizar isto de uma forma muito simplista, a pré-história, com os seus instrumentos rudimentares, com a economia recoletora, isto é, vivendo da caça, da pesca, da itinerância, ou seja, deslocando-se de região para região na sua luta para a subsistência, terminou mesmo há 6.000 anos? Certeza? Então as populações que vivem disseminadas, por exemplo, hoje em dia em certas zonas da floresta amazónica do Brasil, ou na Nova Guiné, ou na Austrália, ou em certas zonas da África, como na Tanzânia, que têm um estilo de vida que imaginamos semelhante aos da pré-história, os chamados primitivos atuais, então eles não são seres humanos como nós, mas que vivem num modelo pré-histórico de vida no que diz respeito à subsistência, à organização social, à relação com o ambiente. Mais ainda, essas populações não estão verdadeiramente presas no passado. Elas fazem escolhas culturais e ecológicas que preservam tradições milenares. Muitas enfrentam mesmo ameaças com o desmatamento, com a mineração, com o turismo invasivo, com políticas governamentais que ignoram os seus direitos. Em resumo, há ainda hoje culturas ágrafas, desculpa o palavrão outra vez, mas são sociedades que não utilizam sistemas de escrita formal, mas isso não significa que sejam civilizações atrasadas ou primitivas, mas sim que mantêm formas de comunicação e transmissão de conhecimento que são orais, visuais ou mesmo simbólicas, muitas vezes profundamente sofisticadas. Nelas existe uma memória coletiva. Nessas culturas, contar histórias é um ato social. O contador de histórias adapta a narrativa conforme o público, mantendo viva a memória coletiva. Por outro lado, a ausência da escrita não impede a existência de sistemas complexos de conhecimento. Essas populações têm calendários, genealogias, cosmologias, códigos morais. Bom, mas vamos voltar ao ponto em que estávamos ainda há pouco. A origem dos grandes períodos da história, como a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Moderna ou a Contemporânea, é fruto de uma construção intelectual que visa organizar o tempo humano em blocos compreensíveis. No entanto, essa divisão não é neutra, ela reflete, como eu disse, visões do mundo, designadamente ideologias políticas e religiosas. Vamos pegar num bom exemplo. A chamada Idade Média. Como sabe, a Idade Antiga começa com o surgimento da escrita na Mesopotâmia e abrange civilizações como, o Egito, a Grécia, Roma, a Fenícia, a Pérsia, e vai terminar com a queda do Império Romano do Ocidente em 476. Ora, segue-se nesta periodização a Idade Média. Ora, média quer dizer que está no meio. No meio de quê? Da Idade Antiga e da Idade Moderna. Ora, só quem viveu na Idade Moderna poderia chamar de Idade Média a esse período de 1000 anos que o separa da Antiguidade. E foi assim, de facto. A Idade Média foi um termo que foi criado por humanistas italianos no século XV, como Petrarca, que viam esse período como uma época obscura entre a glória da Antiguidade e o brilho do Renascimento. Ora, durante o século XIV, na Itália, poetas e eruditos que se diziam humanistas acreditavam que estavam no limiar de uma nova era de brilho intelectual que iria contrastar nitidamente com a obscuridade dos séculos anteriores. A palavra ténébré, isto é, nevoeiro, trevas, surgiu graças a Francisco Petrarca, o famoso poeta que inspirou uma admiração apaixonada para a Roma antiga. Ele usou a palavra
para se referir ao período subsequente ao da Antiguidade. No entanto, só mais tarde esta designação será oficializada com o termo medievum, pelo filólogo e erudito francês Charles Dufresne Ducange, em 1678. Ora, como eu disse para os humanistas, a Idade Média era um período para esquecer, um período de trevas, um período de obscurantismo, regido por um pensamento teocentrista, isto é, Deus está no centro de tudo. Ora, os humanistas defendiam que na Terra era o homem que devia estar no centro de tudo. Havia que fazer renascer o brilho da antiguidade clássica, da arte e da escrita grega e romana. Daí o conceito de renascimento. E a Idade Média teria sido, na opinião deles, um retrocesso, mas agora tudo voltaria a prosseguir o caminho aberto pela antiguidade greco-romana. É assim que a Idade Moderna, incorporando o Renascimento, a reforma protestante, a própria reforma católica, as grandes navegações, o absolutismo político, e que vai terminar com a Revolução Francesa, como sabem, em 1789. Será esta periodização do passado que contém tantos erros e limitações? Então, se assim acontece, porque é que ela foi criada? Olha, como disse há pouco, fundamentalmente por uma razão didática, isto é, para facilitar o estudo histórico, agrupando acontecimentos com características comuns. Apesar de clássica e consolidada, a divisão da história é entendida apenas como uma ferramenta para cumprir uma finalidade didática, pedagógica, diria mesmo. É bastante utilizada, mas isto não significa que ela não está, melhor dizendo, que ela está isenta de críticas, pois muitos historiadores questionam o seu papel. Ora, há que ter sempre em conta que ela reflete uma visão eurocêntrica, quero dizer, centrada em marcos da história europeia, ignorando as transformações que se passavam noutros locais do planeta. Por exemplo, o que é que significa Idade Média, por exemplo, para as populações da América, da África, da Ásia ou da Oceania? Nada, absolutamente nada. E tudo se passa como se a vida existisse apenas em torno do Mediterrâneo. De resto, o seu próprio nome denuncia esta maneira de ver o mundo, Mediterrâneo, Mediterra, no meio da terra. E o mundo acabava, claro, no Cabo Finisterra, na Península Ibérica. Portugal estava, pois, no fim do mundo. Além disso, muitos historiadores questionam o peso excessivo que essa periodização dá à cronologia, muitas vezes ignorando que as transformações não são nem lineares nem instantâneas. À guisa de conclusão, é importante que conheçamos a nossa história, que compreendamos o nosso papel no mundo, que a história nos ilumine no presente e que nos norteie relativamente ao futuro. Mas devemos reconhecer que os outros humanos, seja em continente vivam, também têm a sua história, que não é um exclusivo do chamado velho continente. Todos os continentes são igualmente velhos. Está bem? Tudo isto para que todos, mas todos, possamos embarcar num novo mundo mais solidário, mais inclusivo e mais humano. E por aqui hoje me fico. Até um próximo Palavra Puxa Palavra.